Olá pessoal, bem-vindos ao meu cantinho aqui na internet. Hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês como eram feitos os meus planejamentos durante o período em que eu fui educador social. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e usar a caixa de comentários aqui embaixo para colocar as dúvidas e para compartilhar experiências também. Mas lembre-se o seguinte: cada realidade é diferente. E esse planejamento que eu vou compartilhar hoje com vocês, ele é baseado na realidade que eu vivia. Então, talvez a tua experiência como educador social ou como professor de escola pública ou privada seja diferente da minha, mas não tem problema. Esses planejamentos, eles estão de acordo com o meu PPP, ou o meu Plano Político Pedagógico da ONG na qual eu trabalhava. Então, vamos para o computador agora que eu vou explicar para vocês como que eu pensava para fazer os meus planejamentos. Bom, pessoal, vamos lá então para a tela do computador. Aqui eu tenho um arquivo que a gente utilizava com frequência para fazer os planejamentos, né? A gente fazia o planejamento trimestral, a gente fazia o planejamento mensal, havia várias formas de organização, mas era sempre com base nesse arquivo aqui. Então, nós temos o nome da oficina, né, nesse formulário, nós temos o mês ou o período de referência, nós temos o responsável, que é o nome do educador ou dos educadores, a temática, né, da oficina, então, quais eram os grupos atendidos, a gente utilizava essa nomenclatura G1, G2, G3 ou G4 também, e por fim, o turno de atendimento das crianças, que era matutino ou vespertino. Um cabeçalho para identificação e embaixo então nós temos as atividades propriamente ditas. Nós temos o campo da data, nós temos o campo dos princípios de ação, que eu falei um pouco mais sobre eles no outro vídeo sobre planejamento, então se tu tiver uma dúvida, acessa aqui em cima, vai ter um card sobre o primeiro vídeo de planejamento que eu fiz para vocês, que eu fiz para compartilhar. Então, quais eram os nossos princípios de ação? Eram eles: a cultura de paz, direitos humanos e direito das crianças, o empreendedorismo e o meio ambiente e sustentabilidade. Detalhe da atividade. Esse planejamento que eu tenho para vocês, que eu quero compartilhar com vocês hoje, ele é um recorte de como eu fazia as minhas atividades quando eu tinha uma oficina que trabalhava com letramento pedagógico. Essa primeira atividade que eu trago para vocês era o acolhimento das crianças. Então as crianças iam chegando na sala, iam conversando um pouco comigo, iam revendo os colegas também. Então tinha esse primeiro momento de acolhimento, de organização do grupo, isso demorava em média de uns 10 minutos para acontecer. Depois disso, eu separava as crianças em grupo. Então o primeiro grupo era o grupo de crianças que tinha dever de casa, ou seja, como eu trabalhava num projeto de turno oposto, elas vinham com demandas da escola. Então era o momento onde a gente propiciava a feitura dessas atividades que vinham da escola. Então as crianças sentavam num pequeno grupo e cada um fazia a sua atividade. E eu e outros educadores ajudava eles, né, na compreensão, na leitura, até onde os nossos conhecimentos científicos nos permitiam. A gente estava então dando um suporte, um acompanhamento para essas crianças. Em seguida, a primeira atividade que eu tenho aqui para apresentar para vocês, que é uma atividade que eu fazia toda semana religiosamente, era o momento de leitura. Então eu organizava o espaço, eu organizava a sala, tentava transformar ela num ambiente mais confortável, né? Às vezes colocava um tatame no chão, às vezes improvisava um tapete com algumas almofadas, sempre visando desconstruir um pouco a sala de aula tradicional e transformar aquilo num ambiente mais aconchegante, onde a criança pudesse se sentir mais confortável. O que a gente fazia? A primeira atividade era um dos métodos que eu utilizava, né? Utilizava outros também, dependia do dia e de como as crianças estavam naquele momento, mas essa daqui era bem comum mesmo. Eu fazia a separação dos materiais, né, dos livros previamente que eu ia dar para as crianças, né, baseado na faixa etária. Os livros eles nos indicam, né, se a gente for observar os livros infantis, eles nos indicam mais ou menos a faixa etária para a qual ele é recomendado. E eu fazia uma divisão na biblioteca do núcleo onde eu trabalhava. Eu acho bem importante estar compartilhando com vocês, né, ressaltando isso, que apesar da nossa biblioteca no núcleo ela ser bem pequena, ela contava com livros de bastante qualidade.
Então, eu conseguia estar disponibilizando para crianças materiais da Ruth Rocha, materiais, sei lá, do Monteiro Lobato, né? Então, escritores específicos para essas faixas etárias. Então, primeiramente, eu separava as crianças, os livros, dava os livros para elas, livros pequenos, né? Coisa que, às vezes, de 20, 30 minutos de leitura, e elas faziam essas leituras de forma individual. Depois, a gente sentava num círculo, fazia um círculo com as crianças, uma roda, e cada uma delas fazia uma breve explanação do que havia sido lido, ou então contava a história do livro, né? Compartilhava, socializava o que aquele livro estava contando. Então, era basicamente isso, né? Então, o objetivo da atividade naquele dia era a realização dos deveres de casa e principalmente aprimorar as habilidades de leitura e compreensão de texto, né? Quais materiais eu selecionava? O que eu utilizava? A seleção prévia, basicamente, dos livros que a ONG disponibilizava, né? Eu selecionava previamente. Uma outra atividade bem comum que eu utilizava também, na verdade eu adorava fazer isso com eles, era o momento da experiência do dia, né? A experiência da semana. Eu sempre trazia algo diferente. Para isso, eu gostaria bastante de recomendar para os educadores e, ao mesmo tempo, agradecer também ao tipo de conteúdo que era feito e é feito ainda pelo canal Manual do Mundo. Então, eu sempre ia ali, pesquisava alguma coisa que se encaixava na minha realidade, no meu tempo de oficina, no meu orçamento também, e procurava alguma experiência que fizesse sentido para as minhas crianças, né, para os pequenos, e eu fazia. Então aqui eu tenho, né, eu encaixei ele na temática de empreendedorismo, afinal de contas eu tinha um objetivo, tinha método para estar fazendo, então acho que se encaixava um pouco mais no empreendedorismo. Isso era bem difícil, pessoal, da gente estar encaixando às vezes a oficina dentro dos 4 eixos temáticos, mas a gente, né, os educadores em costume, a gente sempre tentava então estar encaixando de alguma forma ou de outra. A ONG era sempre muito tranquila quanto a isso, então não precisava trabalhar o empreendedorismo, no caso, né, de sair vendendo alguma coisa, não era isso que a ONG pedia pra gente, mas era estabelecimento de metas com as crianças, trilhar um caminho e depois avaliar o que foi alcançado com aquele planejamento. Não sei se ficou muito claro, mas o empreendedorismo era basicamente assim que a gente trabalhava. Então, por exemplo, nesse dia, né, qual era o detalhamento da atividade? O que eu planejava? Era o acolhimento, né, o recebimento das crianças, conversar com elas. Então, tá organizando os grupos de trabalho nesses primeiros 10, 15 minutos de atividade, variava bastante quanto ao tempo, né? Como eu comentei com vocês antes. Como era uma oficina basicamente de reforço pedagógico, então o momento da realização dos deveres de casa, ele era fundamental. A gente nunca escapava desse momento. Caso as crianças, nenhuma delas, tivessem o dever de casa para fazer, então elas já iam direto para a atividade do dia ou para as atividades do dia. Mas quando tinha o dever de casa, ele tinha prioridade. Aqui eu trouxe o exemplo, então, da experiência da Violeta que desaparece. Eu vou estar procurando nos meus arquivos, ver se eu tenho um vídeo que mostra a reação das crianças quando a experiência está sendo realizada. É incrível. Vai botar detergente. Ó, de manhã tinha que ter acontecido isso, não aconteceu. Então vocês visualizem todas essas cores se formando. Ó, de manhã eles não tiveram essa experiência porque a gente fez no copo. Não deu certo. Não mexa na mesa. Cuida pra não balançar a mesa. Ó. Ah, ok. Gente, não balança a mesa tão. Mano, que maneiro. Parecendo mais uma borboleta quando coisa ali. Vocês não têm Parece um impressão? monte de cores, nossa. Bem doido, assim, ó. Só tem um que tá parecendo parece uma cobra, olha aqui, ó. O Adriano já tá vendo uma cobra dela. Aqui, ó. Vou colocar mais Eu uma tô gotinha. vendo um azulzinho ali, eu sou parecendo um morro. O Rebeca não Aí balança a parece mesa. um buraco. Eu quero saber, eu não consegui explicar de manhã, se alguém sabe se alguém tem uma ideia por como isso acontece. Ou por quê. Alguém sabe o que o detergente faz? Detergente? Ele é bastante. Tem uma coisa aqui pequenininha que a gente nunca... Né?
O objetivo da atividade: realização dos deveres de casa, desenvolvimento de atividade de leitura e escrita e estímulo à curiosidade e incentivo, né, à atenção e ao foco também. Então aqui eu tenho os materiais que eu utilizei nesse dia, né, como por exemplo água, vinagre de álcool, água oxigenada, um errinho de português aqui, pessoal, né, um comprimido de permanganato de potássio, além das cópias impressas de um formulário que eu criei, né, onde as crianças podiam ou elas tinham que estar colocando o que elas viram, né, naquela experiência, de que forma que elas compreenderam aquela experiência e, de fato, tentar ver o que elas absorveram daquele conhecimento, né, que eu estava tentando dividir com elas, compartilhar com elas. Então, é mais ou menos isso. Uma atividade também que eu procurava fazer em média de uma vez por semana. Eu fiz vulcão, eu fiz leite psicodélico, eu fiz violeta e eu tinha tantas outras para fazer também com eles. Uma outra atividade, então, que era feita, né, que eu encaixava então nos eixos temáticos de meio ambiente, sustentabilidade e direitos humanos, era a questão do meio ambiente, né? Então, como é que eu fazia, como é que eu trabalhava, um exemplo de como eu trabalhava o meio ambiente no projeto social. Então, era feito ali o acolhimento das crianças, a realização dos deveres de casa quando havia essa demanda. Quando não havia, como eu já falei, a gente ia direto para a atividade do dia. Aqui, por exemplo, eu tenho a exibição de um vídeo que eu baixei da internet, onde a gente ia fazer a visita ao Projeto Tamar na Barra da Lagoa, em Florianópolis. Então, isso é o início dessa atividade, né? O início desse grande projeto que era a visita ao Projeto Tamar. Então, como que eu comecei a discutir meio ambiente com eles, especificamente voltado para essa atividade? A primeira coisa que eu fiz foi trazer e fazer a exibição de um vídeo, né? Onde eu encontrei ele no YouTube, de uma ONG, de uma outra ONG, né, que criou esse vídeo, que trabalhava o excesso do plástico e do lixo nos oceanos e o impacto que isso causava para os animais, para a vida marinha. Então, o que eu fazia? Ó, a primeira coisa era a exibição do vídeo, né, sobre a quantidade de lixo nos oceanos. Depois da exibição do vídeo, a gente fazia, isso era uma outra ferramenta que eu utilizava bastante, era a questão da roda de conversa, né? Então, aqui sobre o lixo que era produzido na comunidade, por exemplo. Então, a gente utilizava o vídeo como um início, né? Como um incentivo à atividade, como para uma problemática inicial, e depois a gente partia para uma roda de conversa, onde as crianças já se sentiam por si só estimuladas a estar compartilhando com o grupo as experiências que elas tinham na comunidade, dentro do projeto e ainda dentro da escola. A gente juntava todos esses conhecimentos e experiência da criança e a gente começava uma discussão a partir disso então. Então, assim, era um momento que eu utilizava bastante, era o do diálogo em grupo, onde eles tinham que se escutar, respeitar o que o colega tinha para falar e depois, se fosse o caso, que sempre havia esse momento, delas estarem questionando e delas estarem, né, perguntando e tentando entender o que o colega queria dizer com aquilo, né? Então, o que a gente tinha, por exemplo, de objetivo numa oficina como essa? Desenvolver habilidades de leitura e escrita, né? Afinal de contas, a gente tinha ali a realização dos deveres de casa, né? Conscientização, então, dos indivíduos sobre a produção do lixo, né? Aquele momento de explicar para a criança que não existe o jogar fora, não existe o fora. Então, para algum lugar vai esse lixo. Para onde é? Né? Então, eu utilizava ali o vídeo que eu baixei do YouTube, que eu utilizava do YouTube, com aproximadamente 10 minutos de duração. Até recomendo o canal. Eu vou deixar ele aqui embaixo para vocês, caso alguém queira seguir, da página, então, Menos um Lixo. Né? Como eu falei para vocês, então, a reflexão do jogar fora. Existe jogar fora? Não existe, né? Para algum lugar vai esse lixo e ele vai continuar dentro do planeta, que de fato é a nossa casa, e ele vai se tornar um problema, e ele já é um grande problema, na verdade. Por isso que a gente está discutindo, então, a questão do lixo em relação ao oceano. Né? Eu não sei quem é que está me assistindo nesse momento, mas a ONG onde eu trabalhava ficava em Florianópolis e a gente trabalhava num morro. No Vila Santa Vitória, era onde eu desenvolvia o meu trabalho. E do projeto, da sede do projeto, a gente olhando pela janela, a gente era
muito beneficiado porque a gente tinha acesso direto ao mar. Então a gente conseguia ver o mar, a gente via outras cidades dali também, como era um lugar muito alto, ou alto apenas, a gente tinha essa visão muito ampla da cidade e do oceano. Então é muito comum as crianças, apesar de nem todas elas serem naturais de Florianópolis, todas elas tinham contato com o mar de alguma forma ou de outra. O mar, ele estava inserido no cotidiano daquelas crianças. Então por isso eu trouxe nesse caso, né, a questão do vídeo sobre o lixo nos oceanos. Então tinha toda essa relação, essa ligação do vídeo, da produção do lixo com as crianças. Né? Tentei personalizar o máximo possível essa oficina para a realidade delas. Um outro exemplo de atividade também que eu trazia semanalmente eram atividades ligadas ao raciocínio lógico e talvez matemático também. Né? Então aqui, por exemplo, trabalhei principalmente eixo de cultura de paz, direitos humanos. Afinal de contas, quando a gente trabalha com jogos e brincadeira, aflora na criançada a questão do espírito competitivo. Então a gente às vezes tinha que estar ali apaziguando um pouco os ânimos deles, né, para que não houvessem conflitos dentro da oficina, porque eram atividades de grande proveito. As crianças realmente se envolviam muito, porque elas entendiam aquilo como um momento de brincadeira, mas na verdade elas estavam aprendendo com aquilo e elas nem percebiam. Então, né, como é que era trabalhado? O acolhimento das crianças, a organização dos grupos de trabalho, deveres de casa para quem tinha naquele momento, e então eu passava conceitos para as crianças sobre, apenas exemplos, né, pessoal? Do jogo Moinho, por exemplo, né, que é um jogo de estratégia, e outro jogo também de lógica e estratégia, que se chama Pong Ho Ki. É um jogo de origem oriental que ele é muito interessante também. Eu vou colocar para vocês algumas imagens desse, pelo menos do tabuleiro, para vocês terem uma noção do que é. O que a gente fazia? Eu explicava um pouco para eles, separava eles em grupos, duplas ou trios, geralmente, para que eles pudessem, né, para que a atividade se tornasse então um pouco mais dinâmica e a gente tivesse algum controle de turma também. Afinal de contas, são atividades com tabuleiro, então não pode ter muita gente em volta, muita gente querendo participar e ficar gritando, porque a gente ia perder um pouco o foco, né, que era realmente estar brincando e estar aprendendo. Então, grupos pequenos para trabalhar com esses joguinhos. A gente fazia a produção dos tabuleiros, né? Imagino que o jogo de moinho, a brincadeira do moinho é um pouco mais popular, muita gente conhece. Eu brinquei com isso também quando era criança. Mas, então a gente fazia, né, os tabuleiros ali com folha de papel mesmo, um A4, utilizava uma régua, uma caneta e fazia esses tabuleiros. Improvisava realmente, porque para estar brincando não precisa de muito luxo, assim, muita coisa, né? A gente utilizava a criatividade e os materiais que a gente tinha disponível naquele momento. Então fazia o tabuleiro e depois partia para os jogos, para a brincadeira de fato, né? Então aqui, ó, desenvolver habilidade de leitura e escrita diretamente relacionada à realização dos deveres de casa, né? Dos temas que eles traziam das escolas, e desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático também, né? Para que a gente usava de material então? Papel crepom para estar fazendo as bolinhas, que seriam as peças dos jogos, papel A4, régua, lápis de cor, lápis de escrever e canetinha também. Então, material muito simples que a ONG nunca deixava faltar, a gente acabava utilizando para a criação desses jogos. E por fim, a última atividade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por fim, a última atividade que eu queria compartilhar com vocês, então, era uma atividade mais voltada ao ensino de língua portuguesa, né? A gente tinha crianças no grupo com 6 anos, 7 anos, 8 anos de idade, que ou estavam aprendendo a fazer a leitura, a trabalhar com o alfabeto e com as letras, e ao mesmo tempo a gente tinha crianças que estavam com bastante defasagem na aprendizagem. Então, aqui é só um exemplo de atividade que a gente fazia para estar suprindo essa necessidade das crianças, né? Que era a criação, por exemplo, do livro do alfabeto, onde a criança, bem tradicional, aqui vocês podem utilizar a caixa de comentários para criticar bastante essa atividade, né? Eu não sou pedagogo, eu sou formado em história, eu deixo isso bem claro aqui. Eu preciso aprender bastante, eu tenho muita coisa para aprender ainda em relação aos pequenos, né? Mas a gente fazia com eles um livro do alfabeto. Então, aquela coisa bem tradicional, eu sei que a pedagogia já passou por cima disso, mas a gente ia trabalhando com eles letra a letra,
né, fazendo eles escrever alguma coisa, né, aquela parte da letra cursiva. Então, o desenvolvimento, né, e o conhecimento do alfabeto realmente. Separava um grupo de quem tinha dificuldade e desenvolvia essa atividade então. Isso aqui foi uma coisa que a gente demorou mais de um mês, 2 meses talvez, para estar concluindo, e talvez não tenha sido bem trabalhado ainda, porque a gente conseguia desenvolver muita coisa de atividade com as crianças a partir desse pequeno livrinho que elas faziam individualmente. Por exemplo, nesse dia, quem não precisava fazer o livro, afinal de contas era umas 15 crianças mais ou menos, né? Então, o que eu fiz nesse dia? A brincadeira do palavrão. Era muito engraçado porque a gente separava então uma caixa, né, ou um saco, alguma coisa nesse sentido, e a gente colocava palavras muito grandes ali dentro. As tal das proparoxítonas, que tem ali várias sílabas e elas são de fato difíceis da criança estar fazendo a leitura. O objetivo não era avaliar a criança de nível de leitura ou não. A ideia era realmente a gente estar brincando, tá vendo que todo mundo tem que melhorar a habilidade de leitura no grupo, né? Então era estar dando risada, descobrindo que palavra era aquela, às vezes discutindo o significado daquilo também. Então as crianças eram postas num círculo, né? E elas iam retirando do saco uma palavra. Por exemplo, né, o paralelepípedo. Então elas tinham muita dificuldade de estar lendo aquilo. Alguns mais velhos, talvez com uma palavra ou outra, tinha facilidade. Mas no geral era uma atividade que despertava bastante interesse, as crianças ficavam rindo bastante. Então, assim, tu tinha o lado do aprendizado, tu tinha o lado do autoconhecimento também, né? E tu tinha o lado da brincadeira. Eu acho que é muito interessante. A gente sempre na ONG era muito estimulado a isso. Fazer atividades educativas, mas não com o perfil da sala de aula tradicional ou então não replicando o que era feito na escola, mas tentando trazer atividades diferentes, divertidas e que estimulasse a criança a participar. Afinal de contas, essa era uma das maiores dificuldades, assim, né? Uma das maiores preocupações que a gente tinha durante as oficinas era atividades que trouxessem a criança à participação, né? Então, aqui faltou material, né, pessoal? Mas o que eram os objetivos, então, dessa aula? Desenvolver habilidades de leitura e escrita, voltado para a realização dos deveres de casa, em específico também na atividade do dia, que era voltada à leitura, né? E, em especial, naquele dia, o aprimoramento da habilidade da leitura das crianças. Então, eu acho que era mais ou menos isso. A gente consegue trabalhar várias habilidades das crianças com essas atividades que eu estou trazendo apenas como exemplo para vocês, né? Por exemplo, assim, compreender a si e ao próximo. Aonde que a gente consegue? Isso é uma habilidade que é posta para as crianças no ensino fundamental. Elas têm essa habilidade no ensino das ciências humanas que elas precisam desenvolver, né? O respeito à diferença, isso tudo é habilidade, tá na BNCC, né? Então, a gente estimulava a criança a criar, a desenvolver essas habilidades que estão na BNCC. Identificar, comparar, explicar, né, a intervenção humana, por exemplo, aqui na atividade, pessoal, sobre o vídeo do lixo, onde a gente debatia o papel das crianças na produção do lixo. Como a comunidade onde elas estavam inseridas lidava com isso. E se lidava bem ou mal, qual era o destino, né? Então, é outra habilidade que é incentivada e que a criança ela precisa adquirir já no ensino fundamental dentro das ciências humanas, é identificar o papel do ser humano na construção da natureza, do meio ambiente, mas também da comunidade onde ela vive, né? Então, aqui, por exemplo, na primeira atividade, a gente consegue trabalhar uma outra habilidade da BNCC das ciências humanas, que é, por exemplo, o expressar os sentimentos, né? Tá construindo ali uma fala e respeitar o colega quando ele pensa diferente, né? Tá lá em cima, eu citei antes, eu respeito a diferença, mas também a valorização da diversidade. Cada um deles tinha uma opinião em algum momento sobre o livro, sobre a produção do lixo, né? Nesses momentos de conversa, nessas rodas de conversa que a gente propiciava para eles.
e eles então faziam esse diálogo e muitas vezes precisavam treinar e aprender o respeito ao colega, o respeito à opinião diferente, né? Haviam conflitos dentro de um projeto social, isso é bem comum. Cabia a gente, como educador, estar direcionando a criança para ela perceber que aquilo não é um problema, mas um momento de aprendizado e um momento onde ela consegue entender o colega dela e ver que tá tudo bem pensar diferente. Isso é muito importante, inclusive. Então era isso, pessoal. Um vídeo bem curtinho, realmente, para estar mostrando para vocês como que eram feitos os meus planejamentos quando eu era educador social. Caso tenha ficado alguma dúvida, utiliza a caixa de comentários aqui embaixo, que eu vou estar ali lendo e respondendo os comentários de vocês. O canal é novo, né? Vocês veem, tem 4, 5 vídeos no momento, mas eu gostaria de agradecer aos novos inscritos. E é isso aí, vamos nos unir, vamos criar uma rede de discussão, um espaço de aprendizado. É para isso que eu criei esse canal.